Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente vai falar de algo que ninguém quer sentir, mas praticamente todo mundo tem: dor. Isso mesmo, dor. Coluna, principalmente, não é? Quem não já sentiu aquela fisgadinha, acordou com uma dificuldade maior para se levantar, sentiu algum incômodo na hora até da prática da atividade física, mesmo sendo ainda jovem? Essa é uma realidade que gera muitas dúvidas, até muita confusão, muito misticismo em torno de um tema que é extremamente científico. E para esclarecer um pouquinho sobre essa questão, hoje a gente vai bater aqui um papo com um especialista nessa área, um fisioterapeuta especialista em dor e profissão universitário, George Malta, que já está aqui conosco, a quem agradecemos a presença. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Arner, para ter a oportunidade de trazer informações para todos. Agora, queria saber de você, é comum chegar alguém no seu consultório, até alunos durante as aulas na faculdade, dizer assim: professor, mas todo mundo tem uma dorzinha de coluna. Isso é natural? Existe esse conceito de que quem tem coluna tem alguma dor nela? Então, é bem comum. A dor é algo natural, né? Ela serve como um alarme, um aviso de que algo está errado, mas não necessariamente tem uma lesão. E a dor na coluna, né, como você falou na introdução, é algo bem comum. 80% da população mundial vai sentir dor na coluna em algum momento da vida. Algumas pessoas com menos tempo de dor, outras com um tempo bem, digamos assim, elevado, podendo levar até uma incapacidade permanente. Agora, queria saber de você como a gente pode conceituar dor. Até porque é comum alguém dizer assim: ah, mas eu sou uma pessoa muito tolerante à dor. Aí o outro diz: eu já sinto essa dor há tanto tempo que aprendi a conviver com ela. Ela está lá, mas nem me incomoda mais. O que é dor na prática? É um incômodo pontual que a gente sente? Ela passa a ser crônica porque a gente já nasceu com ela ou porque não tem mais tratamento? É tanta coisa em torno dessa palavrinha pequena de 3 letras, né? Que acaba gerando essas dúvidas. E às vezes alguém deixa de procurar o tratamento adequado por achar que aquela dor é comum quando não é, ou até acha que aquilo dali é um grande problema, quando na verdade também não é. O que seria essa dor e quando é que ela passa a ser preocupante? Então, segundo a IASP, né, a dor é uma experiência sensitiva e emocional associada ou semelhante associada a uma lesão ou real, uma lesão real ou potencial. Ou seja, né, o fato de ser uma experiência é algo individual e subjetivo, né? Cada pessoa sente a dor de uma forma, né, diferente. Então é o que ela está sentindo, e nem toda dor vai ser tipo assim: o que eu sinto não vai ser a mesma coisa que você sente. E ela está relacionada à parte sensitiva, né? Então, qualquer estímulo sensorial, inclusive visão, audição e olfato, ele pode ser um estímulo para dor. E também é emocional, né? Então, existe também o estímulo emocional. Então, toda dor ela é em volta de emoção. E o fato dela ser associada, né, a uma lesão real ou potencial, então essa parte da descrição, né, que vem da IASP. IASP é a Associação Internacional de Estudo à Dor. Então ela diz que esse último trecho da definição, que ela pode estar associada a uma lesão real ou potencial, é que na verdade não precisa existir lesão. Então um exemplo é quando a gente pega o dedo, e se eu pegar o dedo aqui e começar a puxar para trás, ele vai começar a doer. Mas não necessariamente existe uma lesão aqui. Né? São estímulos, né, estímulos mecânicos no dedo, que estão levando informação para o meu sistema nervoso central, que ele vai encarar isso como uma ameaça. Uma possível lesão, né? Uma possível lesão. Então, assim, ele já começa a avisar: ó, o negócio ali está ficando sério. Negócio aí, né? Mas se eu continuar fazendo, e aí com o tempo eu ficar mobilizando aquela região, o meu cérebro passa a não encarar aquilo ali mais como uma ameaça. E aí eu consigo esticar mais o dedo e não doer mais. O que não significa que, de alguma maneira, o problema vai ter sido resolvido. Nesse exemplo aí que você deu, isso acaba ficando muito bem claro, né? No final das contas, aquilo ali pode continuar existindo, continuar te prejudicando, mas o seu corpo não mais perceber que aquilo dali está, de fato, te afetando, né? Perfeito. Então, assim, tem casos de pessoas que sofreram uma lesão,
né? E sentiram dor, a lesão continuou, mas depois ele se adaptou àquela lesão. Então, o fato de ter a lesão não necessariamente tem dor. Então, pessoas que, por exemplo, estão no calor de uma briga e vão às vias de fato, né? Sei lá, atinge o outro com alguma coisa contundente. Aí a pessoa, ele atinge, mas a pessoa não percebe que atingiu. Então, a pessoa sofreu um corte, alguma coisa, e depois a briga termina e a pessoa depois se descobre sangrando. E, nossa, eu levei uma facada e nem percebi, não senti nada, porque na verdade ele estava focado no adversário. A circunstância ali, né? E tem uma história bem interessante, né? Isso tem até em estudos que um trabalhador, por exemplo, que ele pisou no prego, né? O prego transfixou o pé, a bota, na verdade, e ele começou a relatar muita dor. E aí chegou, isso foi na Inglaterra, chegou a assistência lá, o pronto-socorro, e aí o pessoal, como conduta, né, vamos tirar a bota dele para depois retirar o prego, né? Então, quando eles retiraram a bota, o prego caiu. Então, na verdade, o prego não estava no pé dele. Ele passou entre os dedos. E ao primeiro momento que ele viu o prego caindo e o pé estando intacto, ele parou de sentir dor. Porque, na verdade, aquilo ali era um estímulo visual devido a uma experiência dele traumática ali, traumática, né? Dele já ter visto alguém transfixando o pé com prego, né, ou lesionando o pé de alguma forma, e viu que aquela pessoa sentia dor. Então ele acreditou que o prego transfixando a bota poderia ter transfixado o pé dele. Então o estímulo visual para ele foi forte. E aí, junto com o emocional, com o emocional, né? exato, regresso, o né? medo de ter o pé furado, né, perfurado, então ele sentiu dor naquele momento. A gente explicou um pouquinho do que é essa tal de dor aí, que no caso dele, a gente não pode dizer que não existiu, já que ele estava dizendo que estava doendo, mas de fato não houve ali a lesão, como você tinha dito anteriormente, né? Teve o estímulo visual, possivelmente esse emocional, mas quais os tipos de dores que existem? Essa aí, por exemplo, para um leigo como eu na área, seria uma dor imaginária, mas que ele sentiu a dor ali, né? De alguma maneira, o corpo dele estava lhe dizendo que estava doendo. E existe a dor real, efetivamente. Quais são esses tipos de dores? São basicamente essas duas categorias aí? Na verdade, assim, para a IASP, né, ou seja, a Associação de Estudo de Dor, não existe dor psicológica. Toda dor é real, a pessoa sente, mas quando você diz que a dor é real, porque você talvez esteja acreditando a dor a uma lesão. Algo físico, né? Vamos Algo dizer assim, físico, né? exatamente. Então a dor ela pode ser por qualquer estímulo sensorial. No caso do prego ali transfixando a bota, foi um estímulo visual. Então, mais uma vez, não precisa ter lesão, né? Então, o fato da pessoa não ter lesão não quer dizer que aquela dor ela é uma dor falsa ou uma dor chamada dor psicológica, né? Então, toda dor é real. Agora, o que acontece é que a dor ela é complexa, ela envolve vários fatores, mais uma vez, sensitivos e emocionais. Então, o que é que está sobrepondo ali? Né? Então, mais fatores físicos, é o que a gente chama de modelo biopsicossocial. Então, tem os fatores biológicos e os psicológicos e os sociais. Então, tudo isso, dentro do sistema nervoso central, são considerados fatores que levam a pessoa a ter uma experiência, né? Uma sensação que chama, que alarma a pessoa com relação a alguma coisa. E você é especialista também em dor crônica, né? Quando a gente pode considerar que aquela dor é crônica, quais os fatores que de alguma maneira estão relacionados a essa definição? Então, a Associação Internacional, ela descreve a dor crônica com qualquer dor que ela passa de 3 meses, né? Então, ela tem uma duração maior, né, a partir de 3 meses. E aí você tinha perguntado antes quais os tipos de dor, né? Então, Sim. a gente tem várias classificações também. Tem a dor, justamente a dor aguda, que é uma dor que inicia e vai até 3 meses, e a dor crônica, que se torna a partir dos 3 meses. Tem também as dores através de mecanismo, então tem o mecanismo nociceptivo, nociplástico, neuropático. No caso das dores crônicas, nós temos subclassificações, que são 7, então tem a dor crônica primária, a dor crônica musculoesquelética, a dor crônica por câncer
ou tratamento de câncer, a dor crônica por pós-traumática ou pós-cirúrgica, a dor crônica orofacial e por dor de cabeça, e as 7 são essas. Sim, neuropática. Então, uma lesão, por exemplo, no nervo, que dure, né, que leva a uma dor aguda, mas depois que, mesmo cessado essa lesão no nervo, a dor continua, é chamada de dor neuropática crônica. Interessante que não é uma definição simples, né? Várias variáveis acabam sendo consideradas para essa definição, e se existem 7 classificações, a gente percebe que esse espectro, a amplitude dos tipos de dor é ainda maior no final das contas, né? Agora, quando alguém chega a esse diagnóstico, por exemplo, olha, você tem uma dor crônica, paciente X, o que é que foi levado em conta para se definir isso? É somente o tempo mesmo? Ou existe dentro dessa anamnese, dentro do atendimento, outros pontos que são observados até se fechar efetivamente esse diagnóstico? O diagnóstico de dor crônica é pelo tempo. Sim. Mas é claro que o tratamento ele vai ser baseado em vários fatores, né? Como você falou, o fato da pessoa ter dor crônica, e aí o que é que cronificou a dor? Quais foram os fatores que levaram a pessoa a ter essa dor persistente, né? E aí tem, como você falou, a complexidade, desde fatores emocionais, né, psicológicos e também sociais, que fazem com que a pessoa leve a ter como se fosse um aprendizado, né, um aprendizado de que alguma coisa que ela faça tem que continuar doendo, né? Então, isso é explicado pela ciência, por exemplo, pela a experiência de Pavlov, que foi um cientista russo, que ele mostrou que muito do comportamento ele é baseado em associação, né? Então ele pegou um cachorro, né? Um dos experimentos dele era que ele pegava um cachorro e ele mostrava a comida. E é normal, isso vai acontecer, o cachorro ele vai começar a salivar. Só que ele começou a mostrar a comida e tocar um sino. Então ele fez isso durante vários dias, né? E aí chegou um certo dia, ele não mostrou mais a comida, mas ele tocou o sino. E aí o cachorro começou a salivar. Então, por associação, isso gera uma plasticidade no sistema nervoso central. No caso do cachorro, gerou uma associação de que toda vez que ele visse a comida, que isso é normal, ele preparasse o sistema digestório dele para salivar, né, para consumir a comida. Mas ele associou um outro estímulo, no caso o estímulo sonoro, e aí não precisou mais do estímulo visual da comida, e sim o simples som do sino fazia com que ele remetesse que ele ia comer. Então, e aí, o que é que isso tem a ver com dor, né? Então, a gente, isso funciona para a gente também, a gente tem comportamentos associativos. Então, do mesmo jeito que aquele animal, ele aprendeu a associar 2 estímulos e aí ele só precisava de um estímulo para ter uma ação de salivar, por exemplo, a pessoa pode ter um aprendizado que, por exemplo, se ele teve uma dor associada a uma lesão e durante esse momento que ele estava lesionado, ele sentia dor, por exemplo, uma lesão no joelho, né, digamos assim. Ele começava a mexer o joelho e doía quando estava lesionado, mas depois que a lesão cessou, né, a lesão não existia mais, ou então ela estava no curso já de cura, né, ele aprendeu por associação que mexer a perna, mobilizar o joelho, isso geraria dor, né? Então, o sistema nervoso da gente ele tem essa questão de aprendizado, né, associativo. Que é a plasticidade. Que é a plasticidade, né, que é a modificação cerebral de acordo com um determinado estímulo. Essa capacidade de adaptação, né? Exato. Só que aí, no caso, uma adaptação ruim. Estimulada, né? Ruim nesse caso. Ruim, e aí isso gera, né, isso é uma das teorias de que isso são fatores que levam à cronificação, né? Então, por que ele aprendeu isso? Porque o fato dele estar mexendo o joelho, quando estava lesionado, tinha dor normal, mas que depois que a lesão não existia mais, porque ele continuou sentindo dor. Então, isso é uma das teorias. Ele aprendeu que se ele mexer o joelho,
ele vai sentir Eu dor. vou fazer duas perguntas dentro dessa aí. Primeiro, é possível reverter essa associação negativa, tomando por base esse exemplo do joelho, de que mexer o joelho ia ser algo ruim porque estava sentindo dor? Depois desse tratamento, é possível reverter essa ideia? É possível chegar, de fato, a convencer novamente o cérebro de que aquilo ali não é ruim, mas é que algo estava prejudicando? Ainda bem que sim, né? Como o sistema nervoso ele tem a plasticidade e foi para uma plasticidade ruim, ele pode também modificar-se e para uma plasticidade, digamos assim, normal. Readaptar, né? Se readaptar, exatamente. Então, assim, mas é claro, isso é baseado em tratamento. Sim. Algumas pessoas, elas podem ter a autocura, né? Tipo assim, poxa, antes eu mexia e não sentia dor e de repente comecei a mexer e sentir dor, mas a partir do momento que ela faz o enfrentamento e ela começa a mexer e perceber que aquilo ali não traz um prejuízo articular, né? Ou seja, ele não está lesionando. O movimento não incomoda, né? Tipo assim, eu estou mexendo, não tem nada, não tem nada rasgando ou inflamando. Então ele começa a perceber que aquilo ali não é perigoso. Aí ele começa a ter a diminuição do quadro doloroso, né? Então isso pode ser feito de forma, digamos assim, sem um profissional, mas o que a gente vê aqui não acontece frequentemente. Então é necessário um profissional para fazer essa nova adaptação do sistema, né? Então é como se fosse ensinar novamente algo, né, que ele deva fazer sem encarar como algo perigoso. Sim. Né? E uma coisa interessante que eu queria perguntar dentro desse desdobramento que você me abriu quando a gente fala de dor crônica, naturalmente já sabemos agora que está associada ao tempo que aquela pessoa tem aquele incômodo, aquela dor. Mas, para muita gente, como eu, por exemplo, quando a gente pergunta assim, o trânsito de Maceió é terrível, alguém diz, isso é crônico. Parece uma sentença de morte, algo que é irreversível. Dor crônica pode ter cura, mesmo tendo essa classificação? Sim. Né? Você já aliviou aí muita gente, viu? Agora me explica como é que é feito esse processo. É claro que nós estamos falando aqui de dores subjetivas, né? Há uma amplitude muito grande em cada tipo dessa dor que pode ser crônica. Mas tomando um exemplo genérico qualquer, como é que se daria esse tratamento? Por exemplo, eu sinto uma dor muito forte na minha coluna todos os dias que eu acordo e ela me acompanha ao longo do dia, estou sentindo até uma inclinação aqui, estou precisando do uso de algum artifício para me apoiar enquanto eu me locomovo. Então, como é que seria, a partir desse diagnóstico de dor crônica, a tentativa de reversão dela? É um ótimo exemplo, né, a dor lombar, já que a maioria das pessoas vão ter, né? Então, assim, a pessoa teve uma dor inicial, né, por exemplo, uma dor na lombar, e aí por crença, vou dar o exemplo de uma crença que a postura pode ter sido a causa, né, da dor, né? A pessoa pode pensar, eu me sentava errado, ou eu fiz algum exercício na posição errada, né? Então, trabalhei por muito tempo fazendo isso ou aquilo desse jeito, né? Isso. Então ela começa a sentir dor e associar isso à postura. E aí ela passa a ter um comportamento de evitação, né? E aí entra a questão de ansiedade, de medo, o fato de ficar se vigiando com relação à postura. Então, só o fato dessa hipervigilância faz com que o nosso sistema nervoso, que é o responsável por gerar a dor, né? Faça com que ele fique ligado, digamos assim, mais sensível. Porque todo sistema nervoso é sensível. Então a gente sente dor porque nós somos sensíveis. Mas no caso dessa pessoa, que ela começa a ter uma hipervigilância com relação à postura, ou achar que fez alguma coisa errada, ou porque trabalhou muito tempo naquela posição, então ela associa a dor dela a uma única coisa. Então, ela deixa o sistema dela mais sensível. Eu costumo dizer isso para os alunos e para pacientes também, que eu atendo, que, tipo, é como se o sistema de alarme da gente, no caso, o nosso sistema de dor, né, fosse um alarme de carro. Então, se ele está funcionando bem, se chegar um ladrão e tentar abrir o carro, ele vai alarmar, porque ele está funcionando bem. Mas, às vezes, ele está tão sensível que vem um passarinho, pousa em cima dele e o alarme vai disparar. O passarinho estava tentando roubar o carro? Não. Mas alarmou. Então,
para pequenas coisas, começa o sistema a alarmar, porque ele está muito sensível. Então, o fato da pessoa ter ali, acreditar que tem uma postura errada e se permanecer, né, numa vigilância e contração mantida, né, que a gente fica, vou ficar reto o tempo todo, e aí fica, né, mantendo ali... Como uma estátua, né? E a coluna, né, a musculatura da coluna contraindo o tempo todo para manter essa postura, né? E ninguém consegue ficar muito tempo reto. Daqui a pouco a pessoa vai Relaxa, e né? relaxa. E é isso que deve acontecer mesmo, eu ficar um tempo reto e depois... Então, na verdade, a melhor postura é a próxima, é a que você... É a dinâmica, né? É a dinâmica, você está se mexendo. Então, inclusive, esses dias, eu até vi um vídeo muito interessante de um profissional de sua área também. Meu irmão é fisioterapeuta e de vez em quando me manda um videozinho para dar um puxão de orelha ou para orientar ali em alguma coisa. E ele mostrava justamente uma pessoa trabalhando na posição que a maioria absoluta hoje do século XXI costuma trabalhar, que é essa aqui, com o celular. Ou com o computador, melhor dizendo, celularzinho ali na frente, né? E aí o rapaz dizia, olha, qual a melhor postura para ficar durante o dia, durante o trabalho? E ele ficava nessa posição aqui. Daqui a pouquinho ele deitava. E daqui a pouquinho ele levantava, usava um pouquinho em pé. Depois ele mudou a posição da cadeira para ficar um pouco mais de bruços, assim, né? Enquanto digitava. E no final ele apresentou um estudo feito em nível internacional, mostrando exatamente isso. Que o que não se pode é permanecer na mesma postura por muito tempo, por um tempo excessivo, porque aquilo dali, aproveitando o termo que a gente está usando, é que iria cronificar o problema, naturalmente a longo prazo, né? E a questão da mobilidade está diretamente associada até à própria construção do corpo humano, que é articulado, que é feito para ter movimento, né? Para se mover, exatamente. Então é um ótimo exemplo. A gente ficar modificando a postura é o ideal, né? Principalmente se a gente tem um assento como esse que tem o apoio das costas. Sim. Então a gente usar ele, mas também modificar, se inclinar para frente, ficar mais relaxado. Então, provavelmente o sinal é justamente a dor, né? Quando começa a se incomodar aqui, opa, a hora de eu mudar aqui um pouquinho, né? Dar uma alongada, levantar. O corpo vai falar, o corpo vai dizer, poxa, fica aqui, inclina mais para o lado, inclina mais para o outro, fica reto, fica mais relaxado, encosta na cadeira. Então é normal que a gente se mexa. Só que pessoas, por crença, elas vão, não, eu tenho que ficar reto. E aí essa manutenção da postura vai fazer com que a pessoa tenha mais dor. Não só por, digamos assim, fadiga da musculatura, né? A musculatura vai ficar muito tensa, porque vai permanecer numa posição o tempo todo, como também pela sensibilidade do sistema nervoso. Porque ele vai ficar hipervigilante, ele vai ficar o tempo todo vigiando algo que, se sair do normal, que ele acredita que seja o normal, ele vai alarmar. E aí vem a dor crônica. Isso é só um exemplo. É claro que tem coisas mais complexas até. E quais os principais fatores que, de alguma maneira, contribuem para podemos dizer assim, para se chegar a uma dor crônica e, no final das contas, para permanecer nela? É justamente a complexidade. Então, são os fatores biopsicossociais. Então, tem o fator biológico, que é justamente, mais uma vez, o exemplo da dor na lombar. A questão da musculatura, que está o tempo todo, né, sobrecarregada. Fatores, por exemplo, sono, se a pessoa dorme mal, fatores de estresse do dia a dia, o estresse também relacionado à própria coluna, né? Tipo, a pessoa fica muito tempo sentado, mas também não dá um descanso. Então, passo o dia todo sentado e vou depois para a academia e faço muito exercício da lombar. Então, o exercício é ótimo, mas a pessoa tem que ter também um descanso para aquela região, né? Então, a pessoa deve trabalhar todos esses domínios, né? A questão social, a questão psicológica e a questão biológica, né? Então, alguma pessoa pode pensar, mas então o exercício faz bem ou faz mal? Então, às vezes, quando a pessoa vai levantar um peso e sente dor, é porque talvez aquele peso seja excessivo para ela, né? Então, ela deva retroceder um pouquinho e aí ela se adequar àquele peso de forma mais progressiva, né? De uma forma mais contínua, né? Então, principalmente pacientes com dores crônicas, eles têm associado, é comum encontrar pacientes com alterações da questão psicológica. Então, um paciente que tem depressão,
pacientes que têm ansiedade, têm alteração de humor, eles têm mais facilidade em ter dor crônica, né? Pessoas que têm alteração de sono e geralmente pessoas que têm ansiedade e depressão têm alteração do sono, né? Então, tá tudo correlacionado. Tá tudo correlacionado. Maneira, aí né? a pessoa vai dizer que é porque você levantou um peso errado, né? Porque você está fazendo um movimento errado. Tem tanta coisa envolvida. Aquilo ali às vezes é só um agravo, né? Exato. É um movimento que traz dor, mas na verdade tem várias coisas envolvidas. Então, quando a gente vai orientar o paciente e a gente pergunta, e aí, tá dormindo bem? Não durmo bem. E aí você diz, então procure dormir. Vamos tentar melhorar isso aí, Vamos né? tentar melhorar ali. Mas eu tenho depressão. Então, você sai puxando as coisas e tentando intervir nisso. Claro que eu não vou intervir na depressão dele, mas eu vou orientar ele para que ele procure um profissional adequado para... Do mesmo jeito que o problema é multifatorial, o tratamento vai ser multiprofissional, né? Exatamente. A equipe multidisciplinar para dor crônica é super importante. Então, entra médico para fazer o diagnóstico, o dentista também, né? Por exemplo, dor orofacial crônica, o dentista ele pode fazer esse diagnóstico, o médico, aí as mais diversas especialidades. Para o tratamento, o fisioterapeuta, o próprio médico com tratamento medicamentoso, o dentista, o educador físico, o enfermeiro, enfim. Realmente é uma equipe, dependendo do caso, pode ser uma equipe bem grande. Chegam muitos pacientes para você que atribuem uma dor física a uma questão física também, e dentro dessa anamnese, dentro das sessões, ali dos atendimentos, você vai parar na sua condição de fisioterapeuta e dizer assim, opa, a dor desse camarada aqui, a origem dela não é física. A dor dele vem de uma origem emocional e está repercutindo aqui no bruxismo, na má postura, porque ele passa muito tempo introspectivo lá reservado, e aí sim gerando a dor física. Existe essa correlação também? Existe, né? Mas assim, mais uma vez, a dor, eu posso intervir na dor física, mas se ele for de algo que eu não consigo intervir, né? E aí, é claro, eu vou encaminhar para outro profissional. Mas o fato dele ser física faz com que eu possa intervir também, por exemplo, se for uma questão de crença, por exemplo. Eu não sou psicólogo, mas Sim. se eu associar, né, se eu ver que existe uma associação da crença dele que é muito forte com relação à postura, por exemplo, né, eu mostrar para ele que não existe a postura correta, né, e tentar reverter essa crença. Então, eu não preciso necessariamente encaminhar ele para um psicólogo. Mas, por exemplo, se ele tem uma crença considerada uma crença disfuncional, com a dor física, né, no caso, uma dor que está aparecendo em alguma parte do corpo dele, né, e ele tem depressão, tem ansiedade, então eu vou trabalhar essa crença dele, junto com um psicólogo ou um psiquiatra que vai tratar a depressão dele, e eu também vou tratar a parte física, né? Então, com recursos analgésicos, por exemplo. Então, tem uma dor no ombro, e aí eu vejo que tem toda essa complexidade, os profissionais vão ser acionados, mas eu vou trabalhar lá. E de maneira geral, qual é o mecanismo mais utilizado ou aquele que costuma ser aplicado no maior número de casos dentro desse tratamento de dor crônica? Mais uma vez, a complexidade é que vai... Mas, por exemplo, a atividade física costuma ser algo utilizado para todos, para a grande maioria, nem todos acabam precisando ir para um médico ou para o psicólogo. Então, na minha área, que eu trato mais pacientes com dor musculoesquelética crônica e dor neuropática crônica também. Então, assim, o exercício, né, a cinesioterapia, ela tem, digamos, um nível de evidência dos melhores. Os pacientes, eles devem ser tratados com o movimento. Se ele tem uma dor relacionada ao movimento, não tem outra forma de tratar senão com o movimento, né? Mas eu tenho que mostrar para ele que é seguro, né? Mostrar de forma eficaz. Nas outras áreas, nos outros tipos de dor, né? Aí depende do tipo, paciente, né? Então, por exemplo, no paciente com dor relacionada ao câncer, né? Então geralmente o tratamento é mais medicamentoso, né? Não só o tratamento do câncer,
em si, né? Então, o próprio câncer ele já traz uma dor. O tratamento do câncer, ele pode trazer dor também, né? A quimioterapia, por exemplo, ela traz muitas reações adversas. E uma delas pode ser a dor. E aí, é claro, o tratamento vai ser justamente combater as reações adversas que esse tratamento traz, né? Então, geralmente por medicamento. Mas é bom que o paciente ele tente se manter mais ativo, né? É bom para a saúde de uma forma geral, se for possível, através de uma avaliação médica, que ele possa realizar exercícios ou se manter mais ativo, né? Sendo ele um paciente de câncer, por exemplo. Completamos aqui os nossos 30 minutinhos de bate-papo. Passa rápido, né, George? Mas eu queria facultar esse último minuto para que você mande seu recado para a nossa audiência, diga qual é o seu arroba, que acaba sendo hoje o nosso cartão pessoal digital, né? Então, tá com você a palavra, pode falar aí direto para a sua câmera. Então, para pacientes, né, para pessoas que têm dor crônica, procurem um profissional capacitado, né? Um profissional que tenha se atualizado sobre dor, que não fique só naquela coisa do passado que dor sempre tem que ter lesão. Então a pessoa pode ter uma lesão, mas a lesão já se curou e a pessoa vai melhorar de outra forma, certo? O meu canal no Instagram é o @georgemaltafísio e estou à disposição. Muito obrigado pelos esclarecimentos, George. Se você está sentindo essa dorzinha aí, já sabe agora como procurar para buscar essa busca, né, para procurar a solução, na verdade, para o seu problema, né? Tem que procurar os profissionais de saúde, não dá para sair tentando com aquilo que foi a experiência de outra, com o que eu acho, com o que alguém me disse, porque no final das contas, essa crendice, podemos chamar assim, pode acabar piorando o seu caso, que precisa dessa supervisão profissional científica, não é? E a gente lembra, caso você esteja nos assistindo na tela da TV Assembleia, que todo esse conteúdo está disponibilizado também no nosso canal no YouTube. É só acessar a plataforma, colocar lá na lupa, na ferramenta de busca, TV Assembleia Alagoas, você vai encontrar uma aba, uma playlist com o nosso programa, com esse e muitos outros conteúdos bons, claro, para a nossa saúde. Até a próxima e obrigado pela companhia.